Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. Estamos no nosso terceiro dia de meditação no livro do profeta Zacarias. E hoje meditaremos nos capítulos 7, 8, 9 e 10. Até o capítulo 6, estudamos até ontem sobre os sonhos e visões do profeta Zacarias. Agora no capítulo 7, alguns homens vão até Betel, representando o povo, para perguntar para o sacerdote sobre o jejum do quinto mês, para que o sacerdote pudesse consultar ao Senhor sobre isso. Porém, o Eterno responde que o jejum deles no quinto e no sétimo mês não eram para o Senhor, mas para eles mesmos. Você vai ver isso nos versículos do 4 ao 7. E para compreender esta afirmação, devemos lembrar de alguns fatos. A lei incluía um dia em que o povo afligia a alma e faziam isso por meio de jejuns. Está em Levíticos capítulo 23, versículo 27. Mas não foi sobre esse dia que eles perguntaram. Eles tinham praticado outros jejuns durante os quase 70 anos, desde a destruição de Jerusalém. O quinto mês foi a data da destruição do templo pelos babilônios. Você vai ver isso em 2 Reis, no capítulo 25, versículo 8 e 9. O sétimo mês foi a data da morte de Gedalias, motivo das pessoas que restavam em Jerusalém abandonar as cidades. Também está em 2 Reis, capítulo 25, versículo 26 e 27. Se eles tivessem obedecido a palavra revelada pelos profetas daquela época, não teriam nenhum motivo para jejuar, para lembrar dessas datas, pois Jerusalém não teria sido destruída. Nós vemos isso no versículo 7 do capítulo 7. Como a pergunta do início do capítulo 7, que eles vieram fazer ao sacerdote, estava ligada diretamente com a destruição do templo, com aquilo que eles passaram por desobediência. Nós vemos no versículo 7 aqui o que eles estavam passando isso por desobediência. Então do 8 ao 14 nós vemos o Senhor agora frisar alguns pontos que eles foram negligentes e que faziam parte, esses pontos, das mensagens, da pregação desses profetas no tempo que eles foram rebeldes e não ouviram tais palavras dos profetas. E esses pontos são justiça, bondade, misericórdia para com os outros, não oprimir viúvas, órfãos, estrangeiros ou pobres, não procurar o mal para os outros. Então aqui o Eterno estava fazendo um resumo. Olha, o jejum que vocês faziam e ainda querem perguntar, querem continuar, isso é um memorial da desobediência. Não precisava haver esses dias, porque já há dias estabelecidos na lei, mas a desobediência, a rebeldia fez com que criasse uma situação terrível e agora vocês ainda querem uma liberação para isso. E no versículo 13, é muito sério o que nós vemos aqui, que diz assim, que quando Deus clamou, Deus procurou, quis falar com eles, o povo não ouviu. Porém, depois o povo clamou e Deus não ouviu. Então, pelo fato deles ter abandonado ao Senhor, quando os profetas, nós vemos no profeta Jeremias, quando ele veio falar com o povo, como o povo não quis ouvir ao Senhor, não quis ouvir o clamor que foi trazido para que eles se arrependessem, para que eles entendessem que estavam caminhando totalmente contra o Eterno, eles não deram ouvido. Então, quando eles resolveram clamar ao Senhor, que já tinha enchido a medida, já tinha sido destruído Jerusalém, o templo, e as coisas estavam arruinadas, eles resolveram procurar clamar e Deus não os ouviu. Então a consequência dessa rebeldia foi o povo ser espalhado, ficar a terra toda desolada, ficar em ruínas. Então o Senhor estava resumindo para eles que o que eles estavam pedindo aqui era um absurdo, porque eles não estavam fazendo uma conta o porquê que eles faziam isso, qual foi a situação que levou eles a ter esses dois tipos de jejum, no quinto e no sétimo mês. E lembrando aqui, queridos, que quando se fala de jejum aqui, não é como o jejum que nós estamos acostumados a fazer. Quando você volta lá em Levíticos e lê o que diz Levíticos capítulo 23, 27, você vai entender que era afligir a alma. Era como se fosse um jejum de lamento, como se fosse um momento assim
de sofrimento que você levava ao seu organismo, seu corpo, por falta do alimento, pelo jejum, a afligi-lo por algo. Então era como se fosse viver um dia de luto, como fosse um aniversário de luto, esse do 5º e do 7º mês, pelo que eles haviam passado durante a destruição de Jerusalém. O capítulo 8, dos versos 1 ao 8, fala sobre o ciúme do Eterno, o zelo do Eterno por Sião. Então ele promete voltar para Sião. Esse zelo, ciúmes do Eterno, é um fervor para proteger o que pertence a ele, ou o aborrecimento quando o seu povo rejeita. Jerusalém, o Monte Sião, seria lugares de fidelidade e santidade. O povo de Jerusalém seria abençoado nessa comunhão com o Eterno. E para mostrar a bênção de um povo protegido e abençoado, nós vemos que o profeta Zacarias, inspirado pelo Eterno, ele fala de velhos com saúde e de crianças brincando nas ruas. Quando nós vemos essa frase, às vezes soa normal para nós, velhos com saúde, criança nas ruas, nas praças, mas para uma cidade que havia sido destruída, ficada em ruínas, não havia segurança, não havia certeza do amanhã. Eles estavam voltando, a cidade ainda estava destruída, estava começando a reconstrução. Falar de que os velhos poderiam ter saúde e estar nas ruas, nas praças, juntamente com crianças brincando, parecia algo surreal, impossível de acontecer. Então nós vemos aqui o quanto o profeta Zacarias, inspirado, começa a dizer qual era a intenção do Eterno para eles e para Jerusalém. A restauração de Jerusalém seria maravilhosa ao povo, mas não impossível para Deus. Ele traria de volta os cativos para habitar em Jerusalém como um povo exclusivo dele. Nós vemos que ele cita, ele traria do Oriente, do Ocidente, todo o povo que houvesse espalhado para habitar nessa cidade abençoada. Dos versículos 9 ao 17, nós vemos agora um relato sobre a mudança de sorte, a mudança de história desse povo. Então o Eterno promete abençoar o povo. Esse trecho nos lembra de Ageu, lá em Ageu 2, 15 e 19, quando o povo mudou, eles abandonaram a construção e foram construir suas casas. Então, quando houve uma mudança de atitude, houve uma mudança também das bênçãos do Senhor sobre eles. E uma vez que o povo reagiu bem o começo da construção do templo, Deus prometeu bênçãos. Vale lembrar que esses versículos fazem parte de um trecho que olha principalmente para o reino do Messias. Antes de retornar ao trabalho do templo, o povo estava sofrendo. Nós vemos aqui do versículo 9 ao 10. Agora, a sorte de Israel havia mudado, porque houve uma mudança de atitude. Do versículo 11 ao versículo 13. Deus antes castigou o povo e agora Deus estava abençoando o povo. Você vai ver isso no versículo 14 e versículo 15. Então o povo agora também teria responsabilidades nessa comunhão renovada. Seria falar a verdade, aplicar a justiça segundo a verdade, em favor da paz, não pensar mal dos outros e não amar o juramento falso. Então nós vemos que a mudança de sorte, a mudança do castigo para a bênção, o momento da escassez, da dificuldade, para a bênção esteve exatamente quando houve uma mudança. Houve uma mudança, uma atitude de reconhecer que eles precisavam mudar. Então quando houve a mudança, passaram a viver o momento das bênçãos do Senhor sobre eles. E olhando para esse texto, nós fazemos uma viagem, somos arremetidos lá para Romanos 12, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o que Paulo estava falando? Olha, vocês não se conformam, vocês não entrem no embalo, vocês não entrem nos moldes deste mundo, mas vocês precisam transformar, mudar a mente de vocês. Vocês precisam fazer isso porque a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor só vai ocorrer quando vocês entenderem este princípio e houver uma mudança de mente, uma mudança de atitude, um arrependimento. Então, quando nós olhamos aqui, exatamente isso que o povo estava vendo, uma mudança de mente, uma mudança de atitude
e eles viraram a chave de castigo para a bênção, de maldição para a bênção do Eterno. Dos versículos 18 ao 23, ainda do capítulo 8, nós vemos agora uma mudança sobre o jejum que nós falamos há poucos no capítulo 7. Então diz que os jejuns do quarto, do quinto, do sétimo e do 10º mês se tornariam festa de alegria. Lembra que eu disse que esse jejum era para afligir a alma e que era como um luto? Então nós vemos agora o profeta trazer que esses jejuns seriam feitos não apenas do quinto e do 7º mês, englobando outros meses, que seria agora um jejum, uma festa de alegria. Um jejum de alegria e não mais como um jejum de aflição e luto. Então esse jejum que cita aqui não fazia parte da lei que o Eterno entregou aos israelitas. Então esses jejuns agora que será falado nesse trecho é uma consequência de tudo que ocorreu. Então eles eram lutos e agora o Eterno inspira o profeta para trazer que seriam transformados de luto em alegria. Seria motivo de alegria e não mais de tristeza, porque a cidade tinha mudado o seu status. E pontualmente esse quarto, quinto, 7º e 10º mês foram momentos que marcaram a tragédia nacional da queda de Jerusalém. Então vamos observar na sequência dos acontecimentos históricos quais foram essas tragédias. No 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, os babilônios cercaram Jerusalém, que está essa referência segundo a Reis, capítulo 25, do 1 ao 2. O quarto, que seria o 4º mês do 11º ano de Zedequias, a cidade foi os portões arrombados e os soldados e o rei fugiram e o rei foi preso e seus filhos foram mortos diante dele. Ainda em 2 Reis, capítulo 25, versículo 3 e 7. A referência do 5º mês deste mesmo ano, o templo e a cidade foram queimadas e os muros derrubados e alguns homens foram executados pelos babilônios. Ainda em 2 Reis 25, 8 e 22, você tem essa referência. O 7º mês deste mesmo ano, Ismael e outros assassinaram Gedalias, que era um governador de Jerusalém escolhido pelo rei da Babilônia. E o povo que restou em Jerusalém fugiu para o Egito. Ainda você vai ver em 2 Reis 25, 23 e 26 essa referência. Então, no reino renovado de verdade e paz, não teriam mais motivos para comemorar estes momentos tristes, porque o povo viveria na alegria. Você vai ver isso no versículo 19 do capítulo 8. Jerusalém seria um lugar procurado para receber as bênçãos do Eterno e os judeus seriam vistos como pessoas especialmente abençoadas com a presença do Eterno. Se você for lá na referência de Isaías, capítulo 2, versículo 3, e Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, você vai ver o quanto já havia promessas para isso que Zacarias está colocando aqui no versículo 20 a 23. As pessoas iriam querer estar ali porque a bênção naquele local, eles reconheceriam que a presença do Senhor está ali. Eu vou ler aqui a parte B da referência de Ezequiel 48, 35, que diz assim: e daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. Então a mudança de status da cidade seria tão gloriosa que as pessoas iriam querer de qualquer forma estar ali. Os judeus seriam procurados porque entenderiam que há uma bênção do Eterno sobre eles. No capítulo 9, dos versos 1 ao 8, fala um pouco sobre as nações ao redor de Israel que seriam castigadas. Nós vemos que vários outros profetas incluíam profecias contra as nações gentílicas. Isaías falou, Jeremias, Ezequiel e entre outros. Em Zacarias, o castigo das nações está diretamente ligado à paz do povo do Eterno. Enquanto Israel, Jerusalém, estivesse vivendo um momento de paz, com tudo que nós lemos nesse dia de hoje, nós vemos que as cidades em voltas, que eram inimigos de Israel, estariam enfrentando o juízo de Deus. Seria Síria, Fenícia, Filístia,
Então nós vemos que este povo que foi inimigo de Deus, agora aqui está anunciado mais uma vez um castigo sobre eles. E o versículo 8 afirma que o Eterno daria uma proteção especial para o teu povo. Dos versículos 9 ao 17, nós vemos agora falar sobre o rei justo que vem para Sião. A vinda do rei é motivo de alegria em Sião. A linguagem desse versículo é usada no Novo Testamento para explicar a chegada de Jesus em Jerusalém poucos dias antes de sua morte. Nós vemos em Mateus 21, 4, 5 e João 12, 14, 15. O Todo-Poderoso Rei entrou com humildade. Esta citação ajuda na interpretação desse trecho, mostrando que se trata principalmente do reino de Jesus inaugurado no Novo Testamento. O Messias reinaria em paz, destruindo as armas de guerra e abençoando o seu povo. Nós vemos a referência em Isaías 11, do 1 ao 10, Efésios 2, 14 ao 22. Em Jesus achamos o cumprimento real das promessas feitas por Ageu e Zacarias sobre a paz em Jerusalém. O Eterno usaria o seu povo, juntando aqui Judá, Israel ou Efraim, contra a Grécia. Quando Zacarias profetizou, a próxima grande ameaça seria a expansão grega sobre a liderança de Alexandre o Grande. Menos de 200 anos depois, Alexandre castigou as nações citadas no começo dessa profecia. E seus sucessores helenistas, especialmente os Ptolomeus e os Seleucidas, afligiram os judeus. E nos versículos 16 e 17, há uma afirmação que o Eterno abençoaria e protegeria o seu povo de Israel, que são como pedras preciosas de uma coroa. No capítulo 10, nós temos o título que o Eterno equipa o seu povo para vitória e prosperidade. Nesse trecho, a mensagem continua com os mesmos temas do capítulo 9, onde o Eterno falou de humilhar as nações que se exaltavam e de abençoar o seu povo sob o Rei justo e Salvador. Para ser abençoado, o povo precisa confiar no Eterno e não nos enganadores. É o Eterno que providencia a chuva necessária para uma boa colheita. Os enganadores são vários e não suprem a necessidade do povo. Os ídolos do lar, os adivinhadores, os sonhadores. E nós vemos no versículo 3 que Deus castigaria os líderes que abusam do seu rebanho, onde usa aqui como falsos pastores. A força vem de Judá. O Eterno usa vários termos para falar da força vitoriosa que viria de Judá. A pedra angular. A principal pedra de um edifício, termo aplicado ao Messias, Cristo, no Antigo e no Novo Testamento. Algumas referências que temos é Lucas 20, 17, Atos 4, 11 e Efésios 2, 20, entre outras. E o outro termo é usado, a estaca da tenda, fixa ou apoia com estabilidade. Lá em Isaías 22, 22, 24 você vai ver. O arco da guerra, a arma na mão de um guerreiro. O Eterno já falou que Judá seria seu arco contra a Grécia. Vimos no capítulo 9, versículo 13. Agora de Judá vem o arco para se defender e ser vitorioso. E que os homens de Judá seriam valentes para vencer os inimigos, porque o Senhor está com eles. Nos versículos 6 ao 12 do capítulo 10, fala que o Eterno juntaria e abençoaria o seu povo remido. Na sua compaixão, o Eterno traria de volta o seu povo e os abençoaria. Seria como se nunca rejeitasse Judá e Israel. Eles viriam de todo lado, do Egito e da Síria, e a terra ficaria cheia deles. Seriam fortes e fiéis ao Eterno. Queridos, e chegamos ao fim de mais um dia de meditação da palavra do Senhor. Queridos, que dia maravilhoso, que meditação poderosa. Tiramos de lição desse dia a importância da mudança, da transformação, do arrependimento. Quando nós temos aquele texto que diz: conhecereis a verdade vos libertará, é justamente essa verdade que nos liberta do engano, da mentira, das amarras, das tradições, nos liberta de nós mesmos, nos salva de nós mesmos, e que você fique com essa lição. Quando o povo mudou, quando o povo ouviu a voz do Senhor e mudou de atitude, mudou de pensamento, eles saíram da linha, da contramão, da rota de colisão, onde havia aflições, onde havia maldições,
onde haviam ali a ausência da bênção do Senhor e passaram a trilhar agora não em rota de colisão, mas na rota da bênção, na rota da vontade, na rota do propósito do Senhor, e que você possa meditar nisso, como que você tem vivido, quais as mudanças você tem feito, desde que você conheceu o Senhor até hoje. Quantas coisas você precisou mudar, coisas que você gostava, que você até discordava que precisava mudar. Mas quando você ouviu a verdade do Evangelho, quando você ouviu essa verdade poderosa, você entendeu que só restava uma oportunidade, uma opção, que era fazer mudança, que era mudar a forma de pensar, a forma de viver, para que você alcançasse a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Queridos, tenham todos um dia abençoado, que o Senhor seja com vocês e amanhã estaremos em mais um dia, se o Senhor permitir, para fecharmos o livro do profeta Zacarias. Deus os abençoe.